Amém. Graças a Deus, né, gente? A paz do Senhor para todos. Boa noite, gente. Tem que tirar a máscara, né? É isso aí. Gente, boa noite, a paz do Senhor. Então, e aí, estamos nesse projeto Talk Show, um projeto diferenciado, né? Graças a Deus. Vamos começar o Talk Show aqui de hoje. Como sabemos, temos dois ilustres pessoas, dois líderes de jovens abençoados, né, da nossa igreja. Um é um dos maiores músicos do Distrito Federal, um baixista pesadíssimo, né, um cara super intelectual em dar aula sobre a Bíblia. É um cara que entende, né, sobre a questão da Bíblia, é um cara que tem muito conhecimento, um conhecimento aprofundado da Bíblia, e é um cara super gente boa, né, que todo mundo já conhece, né, nosso líder Gessé. É isso aí, Gessé. E a outra pessoa é quem, gente? A Maluzinha, né, a baianinha mais arretada do DF, gente. A Malu... Eu penso a Malu assim, ela como líder é aquela pessoa que você acha que ela não está nem aí, mas ela está preocupada com cada um de nós, né? Então eu vejo essa preocupação com cada um, com cada pessoa que chega, né? Então, fora as danças, né, da pipa voada e isso aí tudo mais, né, gente? Então vamos chamar eles, vem aí, Gessé e Malu. Cadê a musiquinha? Mas é isso aí, gente. O que acontece? Talk show é feito de perguntas e respostas. A gente já vai deixar o meu número ali para vocês estarem mandando as suas perguntas. Meu número ainda é do estado de Goiás, 62 981 72 9724. Se você quiser mandar uma pergunta aí, é só mandar aqui que a gente vai fazer para os nossos líderes abençoados, Gessé e Malu, né? Já vamos começar primeiramente pela Malu, né? Começar pelas mulheres, né, Malu? Porque a Malu é essa bênção de Jesus, essa bênção de Deus. A gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Já que estamos aqui, vamos fazer um bate-papo, tal, o trem bem top. Malu, então vamos ouvir a sua apresentação. Fala aí, moça, o que você de onde você veio, para onde você vai. Vai, Malu, é sua vez aí, vai, arrocha. Tá. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, para quem me conhece. Meu nome é Malu, é Malu mesmo, não é Maria Luísa. Tenho 25 anos, sou enfermeira, sou baiana, sou líder de vocês. Tenho mais ou menos uns 23 anos de cristã. Tenho quase 8 anos de brasiliense. E é isso, por enquanto. É isso, por enquanto, né? Por enquanto. Gessé, agora você aí, arrocha aí, fala aí, quem que é Gessé? De onde surgiu Gessé? Gessé da Bíblia? Como é que é? Arrocha aí, Ou fala aí. cantor, né? Se o Gessé cantou brega. Ou cantor brega, pode ser também, né? Pode tirar a máscara, né? Estamos um distanciamento aí de pelo menos uns 4 metros, né? É porque daí não dá pra ver, mas é uns 4 metros ali, gente, mais ou menos. Então, boa noite, gente. A paz a todos. Queria, em público, pedir perdão pelo meu atraso. Dessa vez, a galera se programou para chegar mais cedo, dá certo, aí vou e eu atraso. Só misericórdia de Deus. Parabenizar a arrumação também aqui, ficou topíssimo aqui esse esquema. Leandro também por estar aqui conosco. E meu nome é Gessé Matheus Nascimento Silva, CPF 035-536-3157. Sou nascido aqui em Brasília, ceilandense, ali de Ceilondres. Eu tenho 23 anos,
Eu sou professor da rede pública de educação, né? Eu dou aula lá abaixo da QNQ, eu não sei como é que se chama lá, mas dou aula no Centro de Ensino Médio 16, atualmente, né? Dou aula lá para jovens mais velhos que eu tenho medo de me assaltar, mas a gente vai fazendo dar certo, né? Mas, graças a Deus, esse é um trabalho muito bom. Eu nasci num lar cristão, mas eu sou cristão há uns 6 anos, né? Apesar de ter nascido no lar cristão. E hoje me encontro noivo, estudando bastante, fazendo uma dieta rigorosa, e estou como líder de vocês, e tem sido também uma experiência muito boa, aprendido bastante, e estamos aí até Deus mandar para nós ficarmos, né? E é isso, eu acho. É isso aí, é isso aí. Gente, nós vamos começar aqui com a pergunta para nossa Maluzinha. Maravilhosa. Malu, tem aqui uma pergunta aqui para você. Malu, como está sendo sua trajetória na liderança, suas dificuldades e as bênçãos? Essa é forte, fortíssima. Como está sendo, Malu? Então, galera, é o seguinte, eu nunca na minha vida me imaginei ser líder de qualquer departamento, principalmente líder dos jovens. Para mim, quando o Tião me propôs, né, foi uma surpresa. Na hora eu gelei, tremi, travei, meu cérebro bugou, fiquei um tempo assim, tentando entender o que era aquela proposta. E eu sou meio doida, né? Aceitei assim de cara. E para mim está sendo um período muito bom assim da minha vida. Só Deus sabe o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci em Deus e o quanto eu cresci também, amadureci com as pessoas. Tive muitas dificuldades, eu acho que todos os líderes, quem é líder aqui, acho que deve ter passado por isso também, né? As dificuldades de você, que nem a Alessandra falou quando ela estava aqui, né, no meu lugar, ela falou que muita gente assim se afastou dela por achar que porque ela era líder, que agora ela era intocável, né? Então muitas pessoas algumas pessoas, né, se afastaram de mim por isso. E aí, outra coisa, assim, é que eu vi que eu tinha a necessidade de crescer, de amadurecer, tanto em Deus quanto com as pessoas. E as bênçãos, eu acho que ao mesmo tempo que isso são bênçãos, ou que isso são dificuldades, isso são bênçãos também, né? Crescimento mesmo, amadurecimento, e é isso, eu acho. É isso aí. Já que a gente fez essa pergunta para você, vamos fazer para o Gessé também. Como que está sendo essa liderança, Gessé, para você? A emoção, como é ser líder, como é estar à frente de um departamento que muita gente fala que é um dos departamentos mais difíceis da igreja, né? É os jovens, né? Jovens, adolescentes, falam que é das áreas mais difíceis. Como está sendo também para você, Gessé? Bom, eu entrei na igreja aqui, eu tinha, acho que 17 anos, acho que faz uns 17 anos, 18. Foi pelo Ebert, né, e o Nano, já admirava muito o Nano, eu conheci, e foi resposta de Deus estar aqui na igreja. E eu era de uma igreja totalmente diferente, e eu ficava, meu Deus, isso poderia ser assim. Eu tinha muita opinião de tudo, né, isso poderia ser assim, só que eu falei assim, eu não quero ser líder. Eu não quero liderança, porque liderança é caçar para a cabeça. Eu não quero caçar para a cabeça. Se eu puder ajudar ali. Então, conversava muito com o Vini também, né, para a gente fazer alguns trabalhos diferentes e tal. E aí o pastor chegou em mim e falou assim, Gessé, eu quero que você seja líder. Aí eu falei, pastor, mas eu uso brinco, eu tenho um monte de tatuagem, eu toco funk, axé e forró de vez em quando. Aí ele, meu filho, eu não vou pagar seu salário,
Então, eu tenho te observado e tal. Eu falei assim, pastor, primeiramente eu não quero, mas eu vou orar, e se for da vontade de Deus, ele vai me revelar. E aí, eu nunca quis estar à frente de algo, mas, e não para aparecer, mas eu tinha ideias que eu achava legal de tentar, pelo menos, implementá-las. E aí eu vi uma forma assim, cara, eu pedi tanto para Deus, seria uma negligência agora eu negar algo que eu pedi para Deus, uma oportunidade, e Deus está abrindo essa porta. E eu falei assim, vamos ver de qual é. E aí aceitei a liderança, né? E aí após isso o Tião entrou e chamou a Malu também, na época a Sara, foi uma liderança magnífica também no ano passado, esse ano com a Alessandra também está sendo muito bom. E uma coisa que eu vi é principalmente, eu não sei se é bom ou é ruim, mas eu sou velho. E aí eu não sei se isso é legal, né? Você não é tão velho assim, é eu, novo, 23 anos é... Pois é, mas eu sou meio velho, assim. E algo que eu senti de legal disso na juventude, estar na juventude, é porque eu pude conversar, principalmente com uma galera mais velha, que estava querendo conversar sobre coisas de gente mais velha. E eu falo isso porque, assim, a gente tem uma galera, às vezes, de 20, 23 anos, realmente que tem a visão de 20, 23 anos. E eu já estava pensando assim, cara, eu tenho que estudar para concurso, eu tenho que casar, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Então, tipo assim, e tinha outras pessoas passando por isso que não tinha tanto gente para conversar. E algo que eu senti na liderança, e eu vejo, de fato, assim, como um objetivo que Deus mostrou, é tipo assim, eu tentar, pelo menos uma tentativa, de conversar com pessoas que estavam querendo alguém para conversar, e não tinha na igreja, porque nossos jovens são muito segregados. Nós temos pessoas de 18 anos e pessoas com mais de 30 anos. E aí, muitas das vezes, nós temos um grupo muito seleto de 18 que não consegue conversar com de 30, ou isso acaba criando uma segregação. E algo que eu vi foi a importância, e aí é o que eu acho que Deus tem trabalhado em mim, de poder amadurecer de fato. Não amadurecer em uma área só, mas amadurecer biblicamente, amadurecer como homem, amadurecer como noivo, que hoje eu sou noivo, amadurecer como um líder, porque eu percebi que a vida do pastor Flamarion, pastor eu, de outros pastores, são muito difíceis, porque chega cada perrengue para mim que eu fico assim, misericórdia, como é que eu vou dar um conselho para uma pessoa dessa? Ou de alguém que surgiu também na minha vida, assim, um cara termina um casamento, veio conversar comigo, já sai. Então, tipo assim, o líder, eu acho que a Malu passa por isso, eu acho que não tanto o Tião, porque o Tião sempre foi líder, na verdade, né? Acho que a vida do Tião foi na liderança. E aí, nós que estamos sendo formados aqui, a gente sentiu, principalmente, a responsabilidade de ter coisas fundamentadas, coisas pautadas, para passar para alguém, porque o líder, ele tem esse espelho de puxar, e a gente puxa o que, principalmente? Perrengue. As coisas boas para te chamam, mas agora, tipo assim, não sei o que, está dando um maior problema, então, e você tem que ter sabedoria, buscar em Deus, de fato, uma palavra que ajude e seja cristã. E eu senti, principalmente isso, que é um trabalho de Deus em minha vida para poder eu amadurecer e fazer a obra dele de uma forma melhor. Mesmo não sendo na frente, na liderança, mas com alguém que precisa escutar o que ele quer falar. Leandro, Amém. eu Fala, posso Malu. Pode falar, Malu. Fica à com- vontade, fica à vontade, menina. Fica tranquila. Quando eu era líder das crianças, né, no último ano eu fiquei 2 anos nas crianças, e aí eu pensei comigo e com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero mais liderar as crianças. Eu quero agora, porque eu não participava tão ativamente dos jovens, né, na época que eu era das crianças, era uma coisa para mim impossível. E aí eu falei assim, Senhor, eu quero dar um tempo das crianças, eu quero participar mais dos jovens, eu quero ajudar mais dos jovens. A oração da pessoa. Deus vai lá e responde, fala, você quer ajudar, né? Então, toma uma liderança aí. E eu falei que algumas pessoas meio que se afastaram de mim, acho que por isso, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um certo bloqueio, uma certa complexidade, que eu falava assim, meu Deus, tem pessoas na igreja que eu acho que eu nunca vou ser amiga dessa pessoa. Por exemplo, o Gessé. Eu falava, gente, nunca que... Esse moleque estranho. É. Todo estranho, fala de uma forma E estranha. aí, Deus me deu, assim, amigos, não liderados, não pessoas que trabalham comigo, mas amigos, pessoas que eu sei que eu posso contar também. Então, isso também é uma bênção, assim, que Deus me deu através da liderança dos jovens. O engraçado da Malu, que quando eu cheguei aqui na QND, né,
Aí eu observava, geralmente agora eu não estou tendo como eu vi nas terças e quintas, né? Nos cultos, mas eu observava a Malu, rapaz, a Malu estava aqui todo culto, terça e quinta, e geralmente oportunidade para cantar. Eu falei, rapaz, mas essa jovem é abençoada mesmo. Piolho de igreja. Que o povo fala. Essa é piolho de igreja mesmo. Eu falei, rapaz, essa menina é abençoada. Mas é isso aí. Gente, vamos lá. A gente tem muita pergunta aqui. Muita Sangue de pergunta Jesus mesmo. tem poder. Ó, eu vou aqui, ó. Gessé, há algum testemunho fortíssimo que você pode compartilhar conosco em relação à sua trajetória cristã? Muito forte. Vamos lá. Eu acho que aqui foi tipo assim, AE e DE. Antes de experiência, depois da experiência, que mudou minha vida. Né? Quando eu saí de ser um adepto cristão e decidi virar um cristão. Deus me chamou assim, de uma forma irresistível. Eu nasci num lar cristão, meus pais são evangélicos, né? Era da Pastoreara do Monte, lá em Águas Lindas, não sei se alguém conhece, bem famoso lá. E eu passei minha vida toda tocando, ia e tal, mas era aquele crente, filho de crente, que vai mais obrigado, né? Tinha uma irmãzinha dando mole, a gente ia lá, orava nela. Se era para sair beber e ir para a festa, tipo assim, eu não era crente de verdade, eu estava na igreja. E aí, o pastor James, que já pregou aqui, já um buchudinho, que prega pra caramba, canta muito, e eu tocava para ele e falou assim, Jessé, vamos viajar para Caldas, mas eu preciso de um carro. Esse tem que ser seu carro. E eu tinha acabado de comprar meu carro, boladaço. Eu falei, não, James, vamos ir, mas eu não vou dirigir, porque eu não sei dirigir em BR. Aí ele, beleza, nós vamos de madrugada. Deu 3 da manhã, o James ficou com sono na estrada. Aí ele falou, e estava eu, o James e o batera da Rebeca Carvalho, o Luquinhas Gonçalves, né? Já vejam o canal dele lá, Lucas Groove Online, muito famosinho ele, gente boa. E um carro atrás, e no baixista, guitarrista e tecladista. Aí eu falei assim, se eu também não ajudar o cara de madrugada a dirigir, pode gerar um problema pior. Eu pelo menos sei dirigir, né? Então vamos lá. E eu fui dirigir na BR, 3 horas da manhã. E chegou numa parte lá, que era aquela pista, onde já é uma faixa para ir e uma faixa para vir. E eu, bocozão, nunca tinha dirigido em BR, tinha um ônibus na minha frente, e eu falei, vai dar para ultrapassar. E estava vindo um carro. O problema do motorista que não sabe dirigir em BR é que ele sempre acha que vai dar certo. E eu falei, dá tempo de ir. E aí eu desliguei o ar-condicionado, né? Pegar aqui velocidade, liguei o ar, acelerei, coloquei a terceira assim e fui. E no meio da ultrapassagem eu vi que não ia dar certo. E o carro que estava vindo começou a buzinar, jogar luz alta. E o pastor lá, o James estava doido, assim, meu Deus, eu nem sou pai ainda. E já quase me xingando já. E aí eu joguei para acostamento, o carro também tinha ido para acostamento, que estava vindo, e jogando luz alta e tal. Aí o caminhão, o ônibus foi e freou. E aí não sei como, foi de Deus, assim, eu fui e ultrapassei o ônibus, e aí foi o dia todo de sermão. Todo mundo pagando sermão, já sei assim, ia matar a gente. E realmente, eu estava uns 140, 150 por hora tentando ultrapassar, e não ia dar tempo porque estava vindo um carro. E aí beleza, a gente chegou na igreja para tocar, e eu não sei que bagulho estranho foi nessa igreja, mas só as irmãs da igreja ficavam possessas. Só mulheres. E era assim, expulsavam uma menina aqui, daqui a pouco caía outra. Depois caía outra de novo, endemoniada mesmo. Não era teatro, foi a segunda vez que eu realmente vi uma parada estranha assim. E aí, no último dia, deu uma mulher, irmã da igreja, obreira da igreja, estava com aqueles vestidinhos floridos, né, de congresso, e a mulher ficou possessa. E aí, tinha, sem brincadeira, uns 5, 6 caras segurando a mulher. O rosto dela estava escuro, a voz dela estava muito grossa, e era sempre assim, expulsava, voltava. E aí o James foi expulsar. E aí o James foi chegando perto assim, foi colocar a mão na cabeça dela, os caras estavam segurando o braço dela, ela foi dando uma bicuda nele assim, ó. Isso dentro da igreja, foi cabuloso. E aí, quando o James colocou para expulsar, o demônio falou, com a voz grossona, eu tentei matar vocês, era para vocês terem morrido nessa viagem. Aí eu falei, caramba, velho, olha que loucura. Deus me deu um livramento desse, como é que eu vivo a vida que eu estou vivendo. E nessa época Deus já estava me cobrando quanto a uma banda que eu trabalhava, que era uma obra de engano, a uma outra obra de engano que eu namorava na banda também. Deus já estava cobrando e eu estava só negligenciando essas cobranças de Deus.
E foi esse momento na minha vida que Deus me mostrou assim, ó, realmente existe um mundo espiritual, realmente existe um Deus, realmente existe um demônio, mas acima desse demônio existe um Deus que dá livramento e está renovando a misericórdia na sua vida hoje. Aí, a partir disso, quando eu cheguei em Brasília, terminei com a obra de engano que eu estava, saí da banda que eu estava também, e aí a minha vida mudou totalmente assim. Eu pautei minha vida mais na Bíblia, em orar, em estudar. E eu passava a manhã todo dia no trabalho lendo, assim, né? Como eu era brigadista, então tinha as rondas, entre as rondas eu passava o dia todo lendo a Bíblia, praticamente. E é isso que realmente mudou minha vida, de fato. Houveram outros assim na minha vida, outros testemunhos, mas este foi o principal, o que eu pude entender e ver a glória de Deus na minha vida. Que ainda não sou perfeito, estamos sendo trabalhados, mas o que fez uma divisão daquilo que eu sou hoje foi isso. Glória a Deus, aleluia. Malu, eu tô pensando aqui, você também podia contar um testemunho aí abençoado aí que aconteceu com você. De cura ou de... Porque tem tantos, assim, tu pode escolher, de cura, de Testemunho trabalho. igual o caso do Gessé, o maior testemunho assim que você sentiu de Deus mesmo. Ó, pensando assim, em divisor de águas, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, há muito tempo atrás, Ano passado. é um testemunho simples, assim, mas que para mim foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Aquele clique que parece que dá na sua mente, assim, fala, caraca, eu preciso servir a Deus melhor, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu fui com a igreja Sara Nossa Terra, que é a igreja da minha amiga, assistir um filme, aquele Você Acredita, que tem aquela música do Leonardo Gonçalves? Acredita, nanana. Gente, aquele filme me tocou tanto, tanto. Eu chorei do início ao fim do filme. E aquele filme falou muito, muito comigo. E aí eu pensei assim, Senhor, será que realmente eu acredito na cruz? Será que a cruz, para mim, é só uma coisa romântica que eu quero colocar a cruz igual um coraçãozinho e Deus me ama? E como é que está a minha vida, né? E, no fim, o pastor dela perguntou quem queria aceitar Jesus e eu já... crente, batizada nas águas, e muito tempo de crente, né, eu aceitei a Jesus de novo ali, e cheguei em casa ainda com o coração quebrantado, chorando ainda, e passei a noite ali com Deus, e depois desse dia também minha vida não foi mais a mesma. Sempre que eu penso assim na cruz de Jesus, eu não penso mais como eu pensava antes, né? Foi esse o meu divisor de águas, né? Eu vivo mais compromissada com Deus, apesar dos vacilos. Ó, amém. Veio uma pergunta aqui tão interessante, Malu, para você. Deus. O Gessé, como nós todos sabemos, ele já tem a sua noiva, né? Já daqui uns dias está casando, já tá, né? Caminhado. Mandei. Agora a pergunta aqui para Malu. Vocês me pagam. Malu, um Tá na amigo pista. quer saber se você está disponível para oração do Escolhi Te Esperar. É porque ele está te esperando já, né? É porque ele já está te esperando. Ele está te esperando e quer saber. Misericórdia. Aleluia. Resumindo, tá na Terra. pista, Malu? Tá na pista? E aí, Gente, Malu? Tá pra Você game, você tá pra tá... É aquela coisa, né? Tá pra game? Tá ou não tá? pra o quê? Misericórdia, game. gente. Pra game. Eu entendi outra coisa. Gente, ó, tô solteira, né? E Ninguém vai me segurar. ninguém vai me segurar daquele jeito. Tô solteira. Se for da vontade de Deus, se for uma pessoa de Deus, por que não, né? É isso aí. Ela tá pra game, então. Quem perguntou
Ela tá aí, se quiser chamar para sair, né? Uma batata depois do culto, lá no Vini. Comer aquele romântico. bomba, né? Gessé, uma pergunta um pouco, uma pergunta teológica para você aqui, Gessé. Pergunta para o Gessé se ele é calvinista. Nossa. É forte, viu, Gessé? Agora se vira nos 30. Bom, galera, primeiro, tem que deixar uma coisa bem clara. Esses tipos de visões diferentes, eles não fundamentam a nossa fé, né? A nossa fé é Cristo. Isso são, tipo, como se fossem afluentes de um rio que a gente vai descobrindo na caminhada, mas não define aquilo. Coisa que, né, às vezes, nem tão bom debater, porque pode gerar problemas, mas estudar é interessante. E, sim, eu sou calvinista, eu acredito nessa visão teológica, né? E foi a partir de estudos, foi lendo, eu descobri essa visão discordando dela, de um debate que eu vi, eu falei, cara, esse bicho está doido. E aí eu fui, depois de 2 anos, eu acho, fui estudar, fui ler na Bíblia, e aquilo foi fazendo sentido na minha vida, né? Mas não sou aqueles calvinistas, tipo assim, doido, que tudo é calvino, tudo é predestinação, tipo assim, não, vamos ser calvinistas, senão você não é eleito, não. É uma visão que eu tenho, e é uma visão como qualquer outra teológica, assim, né? Que não vai tirar o nosso foco central. Mas sim, sou calvinista. Amém. Aqui veio outra pergunta aqui, direcionada a Malu, falando aqui, pergunta para Malu. O que você tem a falar sobre feminismo na igreja, Malu? A pergunta para você. Foi diretamente para você, Malu, me perdoa. Ô, gente, não O que faz você essas tem para perguntas falar dessa, sobre não. feminismo, perdão, gente, feminismo. É tanto feminicídio que a gente fala hoje, né? Toda hora feminicídio, feminicídio, feminicídio. Eu tô feminicídio na cabeça. O que você acha sobre feminismo na igreja? Gente, que pergunta polêmica, por favor, para. Eu não sou feminista, eu não concordo com ideias feministas, mas eu penso que para você lutar pelos direitos das mulheres, eu acredito que você não precisa ser feminista. Eu penso assim. Tem muitas ideias que elas defendem, as feministas, que vão contra os princípios cristãos, né? Os princípios bíblicos. Obrigada pelo. E eu não concordo com feminismo e cristianismo. Não sou feminista, não defendo ideias feministas, mas luto pelos direitos das mulheres e acho que as mulheres precisam lutar da maneira correta, né? Eu acho que você ser cristão também não lhe impede de você lutar pelos seus direitos como mulher. É isso que eu penso. Fortíssimo, fortíssimo. Me perdoe. Você é a favor do feminismo, ou Gessé? Eu sou a favor da luta pelos direitos igualitários, né? E manter isso aí. Se, por acaso, fosse um movimento que tivesse nesses princípios aqueles que realmente são imprescindíveis à vida da mulher na sociedade, talvez sim, mas ele acabou se deturpando no caminho, né? Mas é o que a Malu falou mesmo. Aqui tem outra pergunta para os dois. Qual a sua opinião sobre cristão ouvir música que não é considerada cristã? E aí, qual é a opinião de vocês? Eu que começo, é? Pode começar, Maluzinha. Ô, gente, para com isso. Direitos iguais. O povo é polêmico, hein? Cada pergunta, né? Meu Deus do céu. Vou apanhar lá fora, mas enfim. Eu penso que música, assim como filme, livro, é um tipo de arte, né? Tem arte boa, tem arte ruim, e na minha opinião, e aí se você tiver uma base bíblica e falar não concordo, pode falar, pode chegar para mim e falar e me corrigir. Mas, na minha opinião, eu não vejo problema, desde que essa arte seja boa. Eu acho que
todo artista é produtor de uma arte, nós somos consumidores, né? Então, eu não vejo problema de cristão ouvir música secular, né? Desde que seja uma obra de arte boa, e é isso. E você, Jessé? Caramba, a Malu falou bonitão, bicho. Oh, Fiquei passado com essa resposta. E eu tenho a mesma visão que a Malu, né? Música é um entretenimento. Assim como um filme é um entretenimento, um livro é um entretenimento. E, assim, na minha visão, também como músico, né? Principalmente na igreja mais pentecostal, a música acabou se tornando um paradigma, não por parâmetros bíblicos, mas por culturas impostas por muito tempo. E é aquele negócio, como é que você vai ser um diretor de filme bom se você não consome filmes? Como é que você vai saber que tipo de poema você vai produzir se você não consome poemas? Então, como é que eu vou até mesmo desempenhar bem minha função na igreja como músico se eu não consumo música? E aí há uma diferença muito grande tipo assim, vamos colocar assim de forma mais escrachada, em instrumentista e músico, que as pessoas falam, né? Instrumentista é quem toca no instrumento, lá, beleza. Agora, músico é uma pessoa que estuda e tudo mais. E isso é algo tão complicado, dessa segregação, porque nós temos concursos públicos específicos para música, né? Que nem o Bruno Caselato, né, que congregava conosco, ele é músico da PM, passou na Escola de Música de Brasília. A visão de música dele é realmente estudar a música como uma ciência, como um estudo. E aquilo não vai tirar a salvação dele porque ele passou num concurso. Então, a questão da música, em minha opinião, é muito um paradigma ainda que existe, né, nas igrejas mais tradicionais. E, principalmente, como eu comentei da última vez, é aquilo que Deus tem com você. Como não é algo expresso biblicamente, não existe versículo, não existe texto bíblico que condene tal prática, às vezes Deus vai condenar mais para você. E não tem problema se Deus falar assim, Leandro, não escute Roberto Carlos. É algo de Deus para você. Como ele falar para mim, ou como ele comentou com Rodolfo Abrantes, que o Thiago postou no grupo, né, não faça mais tatuagens, Rodolfo. E a Valquíria comentou isso também na escola dominical, ela falou assim, eu não escuto mais música secular porque Deus me pediu, mas não é algo geral, um princípio geral. Aquilo que não é bíblico, de fato, é meio difícil nós querermos impor a outras pessoas. Até porque até Paulo fala, né, aquilo que, se um anjo trouxer e não estiver em suas palavras, que seja condenado a anátemas. Então é muito complicado a gente colocar julgos pessoais em cima da igreja, tendo um bom senso, observando aquilo que Deus lhe diz, as suas fraquezas. Se eu estou escutando uma música que me faz fraquejar, sei lá, me lembro da minha vida de Talebá que eu tinha anos atrás, de forró, é uma coisa evitável, não é? E principalmente... Funk pesado, né, das farras antigas lá do... Isso, lá de Codó que Leandro ia. E principalmente, né? É buscar também, o cristão ele tem que ser sábio, entender que nem tudo também é secular na vida dele. Que a gente precisa tirar um momento para Deus, e é impossível você adorar a Deus também, eu acho, escutando o Wesley Safadão falando de Laranjinha. E foi algo que eu vivi na minha vida um tempo atrás, era tipo assim, eu só ia para o trabalho escutando música secular. Aí eu falei assim, cara, vou fazer um teste, vou escutando agora música cristã. Isso me ajudou tanto a orar, mais no período das manhãs, e não tirou aquilo que eu tenho hoje, que é a minha vida cristã com Deus. Então, o cristão ele tem que ser sábio, ele tem que saber discernir, e tem que saber aquilo que Deus tem para a vida dele. Essa é uma pergunta muito complicada, né, assim, de responder, né? É aquela coisa, se a gente for mais adentrar mais, pode ouvir um funk pesadão, funk 2000, né? Pode ouvir um sertanejo, e aí? Muitas das vezes a gente fica assim, mas é aquela coisa, né? Se, igual você falou, se não te traz o bem, né? Se te faz arremeter aquelas coisas que não fizeram bem, deixa, né? É isso aí. Gente, aqui tem outra pergunta aqui para você, Jessé, interessantíssima. Tá ao vivo, não tá? Tá não? Só gravando? Mas amém. Mas a gente posta, é bom que a gente Depois a gente posta. Muito bom. É isso aí. Jessé, tem uma pergunta aqui para você. Qual sua base bíblica sobre brinco,
tatuagens e vestimentas. Fortíssimo. E aí, qual é a base bíblica que condena tal prática? Respondo com uma pergunta. Não existe, né? Se você me mostrar, eu vou agora remover minha tatuagem e pago caro por isso, porque não é bíblico a condenação de tal prática. E aí, a igreja, alguns da igreja, não a igreja em si, a nossa igreja não tem essa condenação, o pastor Flamarion não tem. Tanto é que o pastor Flamarion falou que tinha marcas, né? Vamos saber qual é, vai que ele tem um unicórnio na barriga, né? A gente não sabe. O pastor também, o que era policial, tinha o do Ibope, esqueci o nome dele agora, também tinha, ele falou que usou brinco também. Paulo Vidal, eu achei muito legal ele falando. Mas, enfim, alguns textos mais antigos, principalmente do Velho Testamento, eles condenam algumas marcas, e principalmente essa questão de marcas, né? A Bíblia, em Levítico e Deuteronômio, tem algumas regras para um povo específico. Só que nós temos que saber discernir o que de fato é princípio, o que é aplicável para o nosso tempo e não é aplicado. Até porque Tiago fala, se você for seguir um preceito da lei, que você cumpra toda a lei, senão por ela toda você será condenado. Então, é meio complicado nós trazermos preceitos que não são para a nossa época, né, pautado em textos bíblicos desconexos. No Novo Testamento, as pessoas, e essa aqui eu até preparei, eu deixei aqui porque eu sabia que ia rolar essa. E algumas outras, eu fiz uma colinha aqui, né, de alguns textos. E outro texto que é muito utilizado também... Gessé, eu não sei por que o povo sempre pergunta para você de tatuagem. É, né, Não sempre, sei por sempre. quê. Perguntaram pra Não mim. sei por que o povo sempre pergunta isso para você, né, Gessé? Esse texto tá em, a galera usa muito, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí, e eu vou deixar já esse salve, né? Há uma coisa na Bíblia chamada de bloco textual. O que é o bloco textual? É que todo texto tem um contexto que faz referência àquilo que ele está inserido. Por exemplo disso, e já um breve parênteses, quando a Bíblia fala assim, onde tiver dois ou... Quer ver? Eu coloquei aqui. Mateus 18,15, vou dar dois exemplos aqui, só para explicar esse tema e já volto para esse. Mateus 18,15 diz o seguinte, rapidão, estou abrindo, aqui. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, se eu tive uma treta contigo, nós dois conversamos, beleza. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhos toda a palavra seja confirmada. E a gente não resolveu a treta? Vamos chamar o Tião e a Malu para trocar uma ideia. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Então a gente levanta para a igreja. Paulo depois fala até no termo de excomungar. Outros textos falam entregar ao diabo, mas a gente tem que tentar resolver primeiro só, depois com líderes, depois com a igreja. E aí, mais para frente, vai explicar, porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha o contexto desse texto, dissensões dentro da igreja. Olha o bloco textual que ele está inserido, né? A gente vê muito em hermenêutica, esse tipo de estudo. Como também quando fala de 1 Coríntios 6, 12, se eu não me engano, que nós, 6:12, deixa eu conferir, que nós somos templo do Espírito Santo. É isso mesmo. E por isso não podemos fazer marcas e tudo mais. Mas esse texto, depois você pode ler na sua casa, que está lá escrito no 19, né? Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Esse texto, se você ler um versículo acima, ele fala de fornicação. E fornicação, para quem não sabe, não são atos libidinosos. Fornicação aqui, ele está num contexto realmente de prostituição. De você ter relações sexuais, estar se prostituindo, e mesmo assim tomar parte no corpo de Cristo, como uma ceia. E como é que se você se torna um com essa prostituição, você está tomando parte do corpo de Cristo? Você não sabe que seu corpo é templo do Espírito Santo e não deve estar envolvido com pecados? Então, a gente observa que os textos isolados que as pessoas usam para algumas afirmações são textos desconexos de seus blocos textuais. Então, não existe, e se você me mostrar, como eu falei, eu tiro, eu jogo fora na sua frente, porque não tem, e não existe parâmetro bíblico que negue tais práticas. Agora, se Deus me tocar no meu coração e falar assim, Gessé, é uma ordem, não faça. A vontade de Deus na minha vida é soberana, e eu consigo entender que é soberana na minha vida. Como a gente já tive outras experiências, por exemplo, de vir aqui para a igreja, foi vontade de Deus,
Eu ia sair da igreja no meio do ano. Deus falou assim, Jessé, seu tempo não chegou, sua igreja é aqui ainda, você tem que trabalhar mais. Um pastor aqui em cima do púlpito falou isso para mim. Então, a gente tem que ter cuidado com alguns textos que não tem, mas a cultura impõe que tem. É diferente, uma cultura, um paradigma, do que aquilo que está na Bíblia. E é isso. Uou! O homem desenvolveu aí uns 300 versículos aí agora para explicar para a gente em 2 minutos. Rapaz, o cara é demais. Veio com caderno, celular. Veio com o celular aí É minado. Malu, ó, gente, Ô, gente. a gente já está quase chegando ao fim, porque a gente não pode demorar muito também, né? Mas, Malu, aqui tem uma pergunta aqui para você também. Em relação do quê? Qual é a sua opinião sobre namoro de corte? Essa é forte, hein? Para quem não sabe, né, a corte é o namoro que a pessoa não beija, né? Não beija, não pega na Não mão, beija, é só não orando, pega assim, na e mão, tal. Ela tá bebendo água, o negócio é forte. É tipo o lance realmente esperar tudo pro casamento, né? Deixa até beijar tudo, né? Para depois do casamento, né? O que Passar você isso, acha, Malu? Ai, gente, Eu beijaria, falei, Malu. Eu beijava mesmo. eu não... Que vergonha. Eu não sei o que pensar, mas quem quiser fazer, faz, mas eu não vejo muito sentido assim. Eu acho que tudo é questão de ordem, decência, o Espírito Santo tocar na sua vida. Eu não faria, eu acho. Mas eu acho que tudo é questão de saber o limite das coisas, né? E sentir o toque do Espírito Santo mesmo na sua vida. Oh, meu Deus, tem que quebrar o microfone, misericórdia. Tá nervosa com esse tema. Estou nervosa com essa pergunta. Mas, quem quiser fazer, faça, mas é bobeira, eu acho. Vai da sua vida, vai do Espírito Santo e você saber o limite da coisa. Se você vê que deu um beijinho ali né? Não beija, mas... Deixa quieto, né? Já para por aí e não... Próxima pergunta. Próxima pergunta. Gente, nós temos várias perguntas aqui, mas não dá para fazer todas. Vocês vão já nos perdoando, viu? Porque para fazer tudo tem que ficar aqui pelo menos umas 3 horas para a gente fazer as perguntas para os dois, né? Mas já queria... Eu tinha uma pergunta assim, uma pergunta minha, sabe? De saber assim, uma questão assim, porque o Jessé é daqui, né, Jessé? Você é brasiliense, né? A Malu já não é, né? A Malu já é da Bahia, né? Eu tinha uma pergunta assim minha, para a gente já encerrar e finalizar. Em questão assim, de o que você, para os dois, né? O que vocês acham assim de positivo aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, que vocês vê assim a questão social, a questão da igreja, e o que vocês acham de negativo aqui em relação a outra cultura, por exemplo, a Malu é baiana, né? As diferenças, porque a gente vê o nosso país tão grande, né? A gente vê a diversificação assim tão, né, gigantesca e sempre tem algumas coisas que são diferentes, né? Eu queria saber qual que é aquelas coisas que você acha não é legal, e aquelas coisas que realmente, nossa, Brasília é legal por causa disso. Eu começo porque o Jessé é formado em geografia. É o seguinte, quando eu vim embora para aqui, para Brasília, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, e o meu pensamento era, meu Deus, eu vou me perder naquele lugar, não vou dar conta, não vou fazer amigos. É um lugar muito grande para mim, porque minha cidade é desse tamanho assim, e eu pensei que eu não iria conseguir. Hoje,
Eu sou apaixonada por esse lugar, vocês não têm noção o quanto eu amo morar aqui. E, às vezes, as pessoas até perguntam, você tem vontade de voltar para lá? Qual lugar que você tem vontade de morar? Gente, eu não penso assim, em outro lugar para morar, ou pensar em voltar para a Bahia. Claro que eu não falo com orgulho, né, lógico, mas eu sou apaixonada por esse lugar. Eu amo muito esse lugar aqui. Acho que por onde eu morava, ser um lugar tão pequeno, e aqui ser um lugar tão mais desenvolvido, eu tive muitas oportunidades aqui, muitas portas abertas. Aqui é um lugar que, se você for alguém esforçado, com vontade de crescer, eu acho que tem muitas portas abertas aqui, um leque de oportunidades. Claro que não é tão fácil assim como a gente queria que fosse, né? Mas é um lugar assim que tem muitas oportunidades, tanto de estudo quanto de trabalho, apesar da crise que está no mundo inteiro, quanto de empreendedorismo também. E a igreja aqui também, eu acho muito legal essa diversidade que a gente tem, de denominações mesmo assim, né, cristãs. E que mais? O povo brasiliense, o que você acha do pessoal daqui, o povo de Brasília em si, o pessoal da igreja? O pessoal da igreja é top, né? Essa igreja aqui é top, é diferenciada, né? É top demais. Mas eu acho os baianos mais calorosos, assim. Os baianos é mais caloroso. Eu acho. Essa é uma qualidade nossa. Bahia é Bahia. E Gessé? Então, quanto a essa questão da igreja em si, né? A única experiência que eu tive assim foi de viagens missionárias para fora, né? Já fiz na Bahia, fiz em Carmópolis, Ipu, em Santa Rita de Cássia e também outro que eu esqueci agora, qual foi que eu fiz, né? Viagens missionárias. Tudo na Bahia? Essas Bahia. todas cidades você falou na Bahia? Isso. Quase um baiano. As viagens missionárias que eu fiz. Teve outro que eu não lembro agora para onde foi. E aí, uma coisa que eu pude perceber era, primeiro, assim, a sede que a galera tinha da palavra. Era absurda, absurda. Porque, assim, eu lembro que eu fiz nessa cidadezinha chamada Santa Rita de Cássia. Era no interior do interior da Bahia. O povo andava 3 horas para ir na escolinha que a gente estava para ver o culto. E não tinha energia elétrica, a galera só tinha bike na época. Hoje é bike e moto, né? Todo mundo tem uma moto na casa. E a galera tem uma sede. Todo mundo na Bahia tem uma moto. E é uma sede, assim, absurda pela palavra de Deus. Vocês têm realmente essa sede. E uma coisa, esse é um ponto positivo. Negativo para nós. Nós temos tudo aqui e somos bocós às vezes, né? Negligenciamos essa facilidade que nós temos de acesso à informação, acesso à igreja e tudo mais. E outra coisa também, já um ponto negativo que eu pude ver, foi principalmente em um trabalho que nós fizemos na casa de um rapaz, e nós estávamos orando por ele e tudo mais, quer aceitar Jesus? Aí ele travou nessa hora. Eu falei, mas eu não posso aceitar Jesus. Eu falei, por quê? Porque eu jogo bola ainda. E o pastor daqui falou que era pecado. Lá tinha uma igreja evangélica lá só, e uma católica, né, que era bem interior. Então, às vezes, a dificuldade do acesso à informação acaba levando pessoas tanto mal intencionadas, mas também, eu acho que em sua maioria, pessoas mal instruídas a levantar uma ideia, às vezes, que não é tão saudável, não é tão baseada biblicamente, gerando algumas coisas ruins na vida das pessoas. Exemplo disso foi o caso daquele pastor lá do interior que leu na Bíblia, vai e adultera com a mulher do teu irmão. E o contexto era outro. E aí ele não soube interpretar a vírgula que estava escrito lá. Então, assim, às vezes, a falta de instrução ocasiona algumas coisas. E esse é um ponto ruim. Apesar de haver muito essa sede, nós queremos na misericórdia de Deus para abrir, assim, a parte mesmo de instrução a vida desse povo, né, para ir vendo. Mas esses são esses 2 pontos. Você falando sobre questão de... o pessoal ser, né, questão do futebol e não poder aceitar Jesus porque eu ainda jogo futebol.
Eu tenho parentes em Rondônia, né? O Brasil é gigantesco. Daqui em Rondônia é 2.000 quilômetros. Então, daqui na Bahia vai ser o quê? Uns 900, né? Eu acredito. É muito grande o Brasil. É muito enorme. Aí, o que acontece? A minha tia estava falando que igual um dia ela pegou e cortou o cabelo um pouco, né? Um pouco acima, um pouco mais, um pouquinho mais. Passou um reboco, né? Que a gente fala, né? Uma maquiagemzinha, sabe? E aí o povo começou a falar, ó, irmã fulana de tal, tá lá, ó, irmão, ó lá, pastor, ó lá o jeito que tá. Então a gente vê que é assim, querendo ou não, falta, tem que haver um conhecimento um pouco a mais da palavra de Deus, né? Esse lance, ele não é também, não quero falar que tipo assim, o povo do interior não lê a Bíblia. Não é isso, eles até leem. Isso ele vai se espelhar o reflexo na parte social. A gente não tem escolas, não tem professores, às vezes. O professor quer fazer um trabalho, não tem um computador, tem que se reinventar. Então, essa parte ela é reflexo principalmente de uma problemática social que nós temos no Brasil, muito grande. Muito grande. Gente, me deram mais tempo. Graças a Deus. Bora lá. É porque agora eu estava já pensando já nas considerações. Pega leve, por favor. Vou pegar leve. Tá bom. Eu sei que Brasília é muito bom, gente. Brasília, eu aprendi a gostar. Eu tinha um preconceito gigantesco com Brasília, né? Eu pensava assim, nossa, todo mundo... Eu estava lá no casamento, tinha um cara falando, rapaz, Brasília é ruim demais. Eu falei, moço, você nem conhece Brasília? E, tipo assim, eu falava, moço, para com isso, você nem conhece, você nem andou, você nem conheceu, né? É um preconceito, né? E aí... Leandro, minha mãe achava antes, né, que aqui em Brasília não, todo mundo era rico, ninguém aqui era crente, ninguém ia para o céu, tipo assim, coisa mó aleatória assim na cabeça dela, e que aqui não tinha roça. As loucuras da cabeça. É cada coisa. Gessé, eu vou te mostrar essa pergunta aqui para ver se você vai saber fazer ela, porque eu estou tentando gesticular essa pergunta, mas é muito difícil. Beleza. Pode fazer? Vamos lá, galera. A pergunta que levantaram aqui, eu não li o nome, tá? Eu li só a pergunta. Nós tivemos um estudo semanas atrás sobre a ética cristã no Brasil, né? E eu falei como às vezes as discussões na igreja estavam atrasadas comparado a coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. E eu falei assim, uma discussão que surgiu até na revista da CPAD, foi a masturbação. E aí eu levantei a seguinte questão, né? A masturbação para inseminação artificial ou um espermograma é permitido ou não? Nós levantamos sobre o que os teólogos chamam de situacionismo ético, né? E eu parto do pressuposto do situacionismo ético. Vou explicar para vocês que não esteve na aula. E o situacionismo ético é tipo assim, nós temos determinadas situações onde aquela coisa não vai deixar de ser pecado, mas talvez aquelas consequências que viriam por causa daquele pecado, Deus não atrará para a sua vida. Por exemplo, é um pecado matar alguém? É. Mas se o Tião estiver no meio de um trabalho, que nem ele foi levar o menino depois do Reage lá, né, o DJ, a galera foi assaltar o Tião teve que se portar como um policial, e se o cara viesse, o Tião ia lá descer a bala no cara. Seria um pecado tirar a vida de alguém. Só que pela situação onde o Tião está pautado, né, esse nome, situacionismo ético, aquela consequência, talvez, daquele ato, aquela consequência espiritual daquele ato, não estaria sobre ele. E é o que eu vejo, por exemplo, na masturbação. Nós levantamos e houve um consenso na sala de que a masturbação era um pecado. Não entramos nessa discussão.
Mas e se eu for fazer um espermograma porque eu acho que eu sou estéril, não consigo engravidar minha esposa? É pecado? Não vejo como pecado. Se eu tenho que ver pornografia para fazer isso, eu posso fazer de forma diferente. Tem que ser pornografia para ver isso aqui? Ou se Deus tocar no meu coração, e como foi o estudo que eu vi, né, o pastor falou assim, ó, eu me neguei a fazer tal exame. Então, tem coisas que não deixam de ser pecado, mas a consequência dessa coisa, creio eu, que não estaria sobre você, porque Deus também, eu lembro que a Hebe falava assim, Hebe Camargo, eu não levanto as mãos para o céu porque eu tenho medo de Deus me levar. Deus não é uma pessoa burra, Deus não é uma criança, Deus ele é soberano e tem todas as coisas, e algumas situações são eles que nos colocam. Então, eu creio que a consequência desses atos não estariam presentes, mesmo sendo um pecado. Então, a pornografia é um pouco mais complicado, totalmente evitável, se possível, em busca de outros meios. Toma um Viagra, vai que dá certo lá, né? Então, falando sério, toma um Viagra em vez de ver pornografia. Então, a masturbação não veria a partir desse lance do situacionismo ético. A pornografia seria totalmente evitável, até porque o vício que nós temos em pornografia hoje é muito grande, né? É um assunto, assim, um pouco difícil de falar, porque muitas das vezes a igreja em si, ela vai deixando isso um pouco, deixando de mão de falar, e é coisas que tem que ser faladas, né? Que tem que ser explicadas, Sim, né? E nós levantamos nessa aula o esquema do espermograma, da inseminação artificial, da barriga de aluguel. Nós levantamos, né, sobre essa discussão, sobre a homossexualidade na igreja. Então, são temas que são atuais e, às vezes, nós estamos preocupados com a calça rasgada. E esse foi o intuito da discussão. Não estou reclamando, gente, da pergunta que eu recebi sobre a calça rasgada do seu grupo, não. A gente tem que tratar, é o momento para tratar aqui. Mas, de uma forma geral e na sociedade em que estamos inseridos, nós precisamos ter fundamento para aquilo que está acontecendo na sociedade. E esse foi um dos temas levantados na aula, né? Espero que tenham entendido, galera. Eu entendi. É porque a pergunta veio de uma forma tão difícil. É porque eu não estava na aula, né? Eu não tive nessa aula, né? Que também, né? Eu estou nos adolescentes e também foi esse final de semana? Foi não, foi retrasado. Foi no retrasado. Então eu não estava, né? Mas aí veio de uma forma tão diferente, eu falei, vou mostrar pro Gessé, porque a gente fica até um pouco assim, né? Mas aí o Gessé é uma bênção de Deus, uma bênção de Jesus, e explicou certinho. Amém? Gente, foram essas perguntas. Eu acho que já podemos passar para as considerações finais, né? Se alguém tem alguma pergunta aí, quer perguntar... Abertamente, levar um microfone aí pra você, a gente leva. Olha lá, a Armê tá ali, ó. Misericórdia. E ela na cara dura assim, ó. Eu quero A saber. rocha, Armê. Eu quero. Para mim, E só um breve parênteses, são essas discussões que nós precisamos ter. Discussões totalmente atuais e às vezes não são tratadas na igreja, né? sei nem o que dizer sobre isso. Gente, ó, eu penso que a igreja, assim, ela levanta muitos paradigmas, que nem o Gessé falou. Eu acho que as pessoas se preocupam com besteira, por exemplo, calça rasgada, brinco, tatuagem, né? As pessoas parecem que se preocupam mais com isso do que com questões que deveriam ser realmente... Realmente importante, né? Acho que tem muita... Quando eu estava nas crianças, colocando um exemplo assim, tinha uma criança que ela chegava roxa na escola dominical. Chegava roxa.
aquilo cortava o meu coração. Eu falei, meu amor, por que você está assim? O que aconteceu que você está roxo? Não, tia, é que meu pai bebe cerveja. E aí ele chega e ele me bate. Gente do céu, olha só. E, tipo assim, quando a igreja levanta esses paradigmas, esses problemas que muitas vezes nem são os problemas, ela fecha os olhos para problemas que são reais, né? Então, eu acho que a igreja tem um papel social importantíssimo, né, na vida das pessoas. A Bíblia fala que a gente tem que se preocupar com órfãos e viúvas, né? E a gente tem que se preocupar realmente com essas pessoas que são necessitadas, né? Necessitadas financeiramente, pessoas que passam fome, com mulheres que sofrem agressões, né? Acho que agora que a igreja está começando a abrir os olhos para isso, para como é que fala, gente? Para homens na igreja que tem essa, como é que eu posso dizer? Maltratam suas... Tanto homens que maltratam suas esposas, quanto homens que... Não estou sabendo falar. Quanto homens que... Não, autoritários não. Sofrem agressão, não. O que eu quero falar é pedofilia, entendeu? E acho que agora que a igreja está começando a abrir os olhos para isso, mas eu acho que a igreja tem que ter um papel social importante. Eu falei sobre isso mais ou menos na minha aula sobre ética, né? Quando eu citei acerca do jejum. Então, eu acho que a igreja tem um papel importante e a gente tem que, sim, ser representantes de Cristo nisso também, né? Porque quando Jesus estava diante daquela mulher que estava para ser apedrejada, né? Ele não fez um superpoder assim para travar as pessoas para não jogar a pedra. Ele retrucou mesmo, né? E Jesus é um exemplo de alguém que lutou socialmente. Nem sei se eu estou certa falando nisso, né? Mas acho que Jesus é um exemplo para nós e nós temos que seguir o exemplo de Jesus e abrir os nossos olhos mesmo para o irmão que está do nosso lado, com depressão, sofrendo agressão em casa, enfim, tudo isso, racismo, enfim. Nem sei se eu respondi, se eu me enrolei mais do que... Não, mas respondeu. Essa pergunta também foi para o Gessé, né? Também para o Gessé. O que você acha essa questão da igreja? Não, assim, eu compartilho da visão da Malu e algo nessa aula sobre ética também, né? A Malu falou muito bem, depois eu reafirmei um pouquinho. A igreja tem se negligenciado quanto a alguns temas. Nós não temos bons representantes. E, assim, representantes que eu falo é gente que chama a atenção mesmo. É outra coisa, porque a gente está no período eleitoral. Isso. Aqui no DF não, né? Não tem eleições municipais, né? Mas a gente vê várias, né? Outras. É uma questão difícil de lidar, né? Mas é uma questão também política, né? Sim. Questão social e tal. E aí a gente tinha que criar a cultura da igreja não se fechar contra esses temas. A Malu falou que viu isso nas crianças. Eu vejo isso muito em sala de aula, de criança que é estuprada pelo padrasto, que sofre. Na minha casa tem gente que sofreu pedofilia quando bebê, tinha 2 anos. Então, é uma situação muito complicada e não é tratada. E na igreja nós temos policiais, temos advogados, temos pessoas capacitadas para ajudar a membresia, mas que não têm esse amparo de fato e acabam prejudicando aquilo que a nossa sociedade precisa. Então, quanto ao racismo, que infelizmente acontece na igreja, quanto a agressões, a machismo, quanto a ideais errados feministas, a igreja deve sim se portar de maneira dura e ensinar aquilo que é certo, tanto socialmente como biblicamente. E na aula sobre ética nós vimos que
A ética protestante, desde 1532, quando chegaram os primeiros protestantes no Brasil reformados, eles lutaram pelas essas partes sociais. Tanto é que a primeira bancada jovem que foi lutar por pontos sociais, eles foram lutar para que as pessoas das periferias pudessem ter estudo para ensinar a Bíblia. E era um grupo jovem estudantil cristão. Eu esqueci o nome agora, mas está na nossa aulinha lá. Só você abrir o documento que eu mandei. Então, a igreja não pode. E aí, a partir de 1950, 60, a gente acabou se fechando quanto às discussões atuais. Eu vi até em algum lugar que um pastor se recusou em batizar a menina porque ela tinha o cabelo black. Meu Deus do céu. É umas coisas que realmente são muito difíceis, que querendo ou não, a gente tem que abrir os olhos, né, em relação a tudo isso aí. Gente, então vamos, né? Vamos então, como é que é? Tem uma musiquinha aí agora, vai ser um fechamento diferenciado. Acho que fazer as considerações. As dela, considerações isso. finais aí da Malu. A nossa liderança pega. E aí do Gessé, né? Gente, vai perdoando os nossos erros de gravações aí, né? Que é a primeira vez, aí aos poucos vai melhorando, vamos, né, acostumando e tal, e vamos aprendendo mais. Mas aí, as considerações finais aí da nossa líder Malu. Gente, Que não é Maria Luísa, mas é Malu. não é Maria Luísa. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida e queira perguntar no celular, depois ali no final, fica à vontade. Se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, podem contestar, podem falar assim, não, Malu, você está errada. Ai, misericórdia! Que isso? Vocês podem me contestar e é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. É isso. Mais ou menos, né? Se não ficou muito claro, pode perguntar. Sério, eu sou muito ruim com perguntas, gente. Muito ruim. Eu odeio que me façam pergunta. Mas eu acho que deu certo. Se não deu, vamos resolver isso lá fora. Resolve no tapa. Vamos, no tapa. Não, gente, no tapa não. Me chama para comer um bolo, tomar café, que a gente conversa. E da minha parte, eu queria deixar algo bem claro assim. Às vezes as pessoas me veem e, primeiro, ficam escandalizadas, né? Tipo assim, cara, tu é assembleiano e tal, não sei o quê. E eu queria deixar claro para todos os jovens que eu não estou tentando empurrar algo que eu acredito para vocês, de verdade. Eu tenho algumas visões que são diferentes, eu entendo que nós temos uma visão na igreja e não podemos ser rebeldes quanto à visão que nós temos na igreja, tanto é que estudos que eu vou fazer, algumas atitudes que eu vou tomar, quando envolve a membresia da igreja, eu peço permissão ao pastor Flamarion, em todas, né? Quando eu falei que ia tratar de calvinismo e arminianismo, eu pedi permissão, tratar sobre maldição, eu pedi permissão para o pastor. Outro que eu estava fazendo, que era demonologia, angiologia, eu pedi permissão. Então, eu não estou empurrando algo que eu acredito para vocês, mas a única coisa que é interessante, nós como cristãos, é poder analisarmos as ideias diferentes, até mesmo aquelas que nós discordamos. Esse fato que a gente comentou da igreja se fechar quanto às discussões atuais, é principalmente a gente não olhar para visões diferentes que nós tínhamos que entender para discordar. E por isso que às vezes o cristão na sociedade perde notoriedade, ou a galera pensa, todo cristão é burro, o cara ele tem um déficit intelectual, mas é porque a gente às vezes nega o reflexo da Bíblia na ciência, o reflexo da Bíblia na parte social, como você comentou sobre o Brasil. Isso é um estudo de geografia da religião, e é um estudo da geografia que fala sobre esses pontos. Então, o meu maior intuito, não sei se eu estou conseguindo alcançar, é tipo assim, da gente tentar ser crítico com tudo que é apresentado, com o que eu falo aqui. Você tem que ver, será que o Gessé está falando a verdade ou ele está mentindo ali? O que o pastor fala, o que a Malu fala, o que o Tião fala,
E a gente vai conseguir ser crítico a partir da Bíblia, entender o que de fato. Eu não quero empurrar uma coisa que eu acredito. Não estou falando para você assim, faça tatuagem, coloque um brinco alargador. Não. Ore e busque a Deus, que Ele vai te dar o que Ele quer para a sua vida, o que Ele tem para a sua vida, como Ele faz na minha, e como se um dia Ele me tocasse e falasse, para de usar calça rasgada, para de usar alargador, assim eu farei, porque eu tenho a certeza de que Deus é soberano na minha vida. E, apesar de eu parecer ser chato, eu sou um pouco chato mesmo, o Eric sabe, eu sou meio chato e rigoroso com as coisas, mas eu sou muito aberto para conversas, para trocar ideia. E se alguém quiser trocar ideia, conversar, na liderança, teve pessoas que eu não imaginaria que me procuraria para conversar, e me procuraram, e foi um momento muito legal, assim, né, de gente trocar ideias. Então, eu estou aqui também, no que eu puder ajudar, eu irei ajudar, e eu acho que é isso, que a gente busque sempre na palavra de Deus aquilo que fundamenta a nossa visão e na vida por completo. Gente, antes de terminar, como eu falei, antes eu tinha muito complexo assim de achar, meu Deus, tem jovem ali que eu nunca vou conseguir me aproximar, tem jovem ali que não dá, não rola. E com a liderança, assim, com esse presente de Deus, porque apesar de ser difícil, é um presente de Deus para mim. Eu me sinto muito amiga de todo mundo. Se alguém passar na rua e falar, você conhece aquele ali? Você conhece a Ana Paula? Eu falo, gente, ela é minha amiga, ela é mó minha amiga. Então, eu quero que vocês, gostaria muito que vocês tivessem esse sentimento por mim também. E olhar para mim como parceira mesmo, como amiga, como brother, como alguém que você vai convidar para comer pizza, bolo, né, Augusto? É isso. E um breve parênteses só, desculpa. Também não estou aqui em cima como alguém que sabe de tudo. É importante salientar isso. É porque, às vezes, quando uma pessoa fala de forma mais firme, aparece o cara, caramba, o bicho já sabe de tudo. Não, gente, eu não sei de tudo. Estou aprendendo muito nas EBDs com o Tião, com o pastor Flamarion. O Natan, que entrou aqui na igreja, de óculosinho baixinho, ele é um moleque cabuloso na Bíblia. E eu falei uma coisa com ele, aí ele me mandou 20 textos, assim, toma aí, Gessé, na cara. E eu estou lendo os 20 textos dele, e uma coisa que eu acreditava, assim, eu estou tentando estudar para entender de forma melhor, porque o que ele falou tem mais sentido do que eu acreditava. E, assim, eu percebi que aquilo que eu estava estudando estava ainda insuficiente, e ele estava num ponto a mais, assim. Então, caso você, tipo assim, Gessé, tu falou isso, mas, se a gente for ver, está na Bíblia, tal coisa assim, ou na geografia, ou em tal coisa que comentou está errado, pode mandar, tem essa liberdade, que a gente possa ter um crescimento contínuo e junto. Algumas coisas a gente não consegue chegar num parâmetro final. Outras nós vamos ter um crescimento, pelo menos para questionar e entender. Então, há essa possibilidade, há essa liberdade, e eu estou aqui para fazer isso, caso você queira também. Agora sim, eu parei. Agradeço a oportunidade. É isso aí. Gessé, eu ia fazer uma pergunta assim, pessoal mesmo, sabe? Quanto no supinão? Não me deixa mentir, hoje eu puxei 30, com a barra de 22. Tá demais, hein? 52 quilos. Que é isso, hein? Gente, tem mais uma pergunta aqui tão top, mas se vocês responderem ela em 2 minutos, vocês conseguem responder, vocês dois? É para os dois, vocês respondem 1 minuto para cada, viu? Qual projeto para a juventude vocês têm e querem desenvolver antes da possível troca de líderes no próximo ano? Eu acho que a gente poderia fazer esse ano ainda, e nós estamos lutando. Primeiramente, é um culto grande, assim, que a gente possa juntar todos os jovens, afastar esses bancos mesmos, assim, a gente possa pular. Visão de unidade mesmo. Possa pular, possa chorar aqui, possa ter um pregador top. A gente acho que está faltando isso, principalmente essa parte espiritual. E como o ano está se findando, mais 2 pontos. O primeiro, a gente fazer um grude cabuloso que a gente fez ano passado. Foi muito bom. A gente fazia tipo um grude caipira, todo mundo, aquele forró assim santo, um axé que não pode rebolar, que a gente dançou ano passado. E tinha uma galera que não vinha aqui uns 3 anos e foi lá no grude, foi muito bom. A gente melhorar os estudos, a gente precisa ter mais estudos.
Outro ponto, gente, está acabando. A gente tem que melhorar, aqui todo mundo é de casa, a gente tem que melhorar a recepção com os jovens que chegam na igreja. A gente está dando mole cabuloso, tem jovem que vem aqui já há 2 meses, ninguém falou com ele, e a gente tem que melhorar isso aí. E o último ponto, eu acabei esquecendo agora, eu falei outros, mas tinha outro, mas fala lá que eu lembro depois. Ó, 2 pontos que eu preciso. Um é só com as meninas. Desculpa, meninos. Lembrei. Ano passado nós tivemos uma série sobre relacionamentos. A gente poderia ter essa série de novo, porque, gente, foi uma série maravilhosa, que falou muito comigo, e muita gente não foi. Eu fiquei triste com a pouca participação, e é um tema importantíssimo. Agora, a gente tem muita gente que namora, já sabemos que a Malu não é de corte, que ela dá uns beijinhos, então a gente poderia ter novamente uma série de relacionamentos. Se vocês curtirem, já mandem mensagem para a liderança para a gente saber o que vocês acham, que a gente pode tentar fazer isso ano que vem. Respira, Malu. Um dos que o Gessé me cortou, né? Um é só com as meninas, já conversei com a Armezine, com a Alessandra, que a gente vai fazer um encontrão, só as meninas, bem legal. A gente ainda está pensando como que a gente vai fazer isso, a gente já tem algumas ideias, mas a gente vai ter um encontrão, só com as meninas. Top, bem cor-de-rosa. E, gente, uma coisa que eu preciso, o Gessé já falou um dos pontos, né, que é melhorar a recepção, pelo amor de Deus, por favor. E quando a gente for visitar outras igrejas, por exemplo, sexta-feira, entendam que tem outras pessoas que não é da QND 52, conheçam outras pessoas, gente. Tem muita gente que fala, ai, Malu, eu quero casar, ai, e não conhece as outras pessoas das outras igrejas, não pelo conversa, amor de Deus, né? Vai lá, dá a paz do Senhor, não só para arranjar namorado, né? Pode ser que role, mas para arranjar outros amigos também, entendam, gente. Não tem só gente da QND 52, tem outras pessoas também. Vamos melhorar isso. Antes de eu entregar a liderança aí, a gente vai melhorar isso. Tá? Amém. Muito... Eu acho que não é entregar a liderança, né? Que eu tenho certeza que vocês vão ficar, porque a liderança está excelente, está top, viu, gente? Então, já vamos passar. Eu já quero agradecer a todos, passar para o nosso Gessé, nosso líder aí, um dos nossos líderes. Eu quero agradecer a todos, a presença de todos, viu, gente? Deus abençoe a vida de cada um, cada jovem, cada adolescente. Augusto aí, filmando aí, Deus abençoe. Teve aí a paciência de estar, né? E tal, essa decoração, esses banquinhos. O trem que tá diferenciado demais, gente. Eu tô... Muito! Que é isso? Eu tô nervoso, mas tá, amém, tô benção, é benção demais, eu tô feliz, viu? Eu tô muito feliz também de poder estar aqui. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um. Gente, eu tenho um amor especial pela vida de cada um de vocês. Isso vocês podem ter certeza que eu tenho coração. Mas eu sou muito grato a Deus por ter Deus ter me trago para cá, sabe? Eu sou muito grato a Deus por Ele ter me trazido aqui e eu estar aqui hoje neste lugar, gente. Então, Deus abençoe, passar para o Gessé fazer a oração e Deus abençoe, gente. E logo após o Tião vai dar as bênçãos apostólicas, ok? Alguma... É isso aí, Gessé. Então, não tem avisos, então já deu, já tudo, né? Escola dominical, domingo. Nem sei quem vai dar aula. Então, vamos nos colocar de pé, galera. Eu queria, se possível, uma salva de palmas para o nosso apresentador aqui, Leandro. Se dispôs a estar conosco aqui, regiu de forma maravilhosa. Espero que nós tenhamos... Oi. Beleza, importante, quarta-feira tem um curso Guru de G4 aí, então... E vai ser aqui na igreja, né? Então, compareça se você puder. Aos cultos de terça e quinta tá rolando. EBD dominical, gente, é um lugar para a gente aprender. É nos cultos de ensino na EBD. Eu tenho disponibilidade de estar aqui só na EBD. Estou tentando não faltar. Faltei uma sua exceção, mas vamos estar aqui, estão sendo muito boas. E, mais uma vez, vocês têm liberdade de mandar mensagem
para o Tião, para a Alessandra, para a Malu, para mim, para trocar ideia, conversar, dar sugestão, como fizeram hoje. E espero que nós tenhamos conseguido passar um pouco de nós para vocês, tenham entendido. Não queremos criar escândalos também. Eu, principalmente, eu falo isso principalmente por mim, que eu já sou escandaloso, mas eu não tenho a intenção de criar escândalos, dissensões ou deixar pessoas fracas na fé. Não é minha intenção nenhuma fazer isso, né? Nossa liderança tem o intuito de literalmente somar na vida de vocês, trabalhando para a igreja, para vocês e para o reino de Deus, todos em conjunto, né? E espero que tenham entendido um pouco mais sobre nós, sobre a Malu, e o próximo vai ser o nosso líder Tião, que vai ser... Vai ter que ser 3 horas direto aí, para a gente poder saber certinho. Gente, eu só quero falar uma coisa para vocês. Gente, eu sei que aqui a maioria é jovem, mas nos apoie também os adolescentes, gente. Importante. Vocês, querendo ou não, nós somos exemplos para os adolescentes. Então, vamos ajudar. Ah, Leandro, mas eu não conheço nenhum adolescente. Às vezes conhece, fala, ó, gente, tem um trabalho lá de adolescente, tem um Vini, Leandro, Armei, Rosângela, trabalho top. Se você conhecer algum adolescente, chama também, fala, bora também. Você quer ficar com os jovens? Fica com os jovens. Não, vai lá, fica com os adolescentes, tem um pessoal legal, um pessoal massa. Então, não esquece da gente também não, dos adolescentes, viu? Deus abençoe. Isso é um lance importante, hein, galera? Muita gente se espelha em você. Então, principalmente os adolescentes, né, espelham na galera mais velha. Então, qual exemplo você está sendo, né? Adote adolescente. Eu falo assim, adote adolescente, anda com a galerinha lá, seja exemplo. Então, vamos orar, gente? Tem uns pedidos no grupo aqui que eu vou mencionar, eu vou abrir aqui para a gente orar também por essas pessoas que foram enviadas aqui. Deixa eu só achar aqui, que é a Rose e o Max, Madu ou Malu mesmo? Madu e família, a Débora, mãe do Marquinhos, a Raquel Brito, o pastor Flamarion e a família, perseguição religiosa e a irmã Jaqueline e família. Vamos colocar essas pessoas aqui na oração, vou estar comentando também sobre elas na oração. Coloque os seus pedidos de oração também e coloquem este grupo na oração também, né, para Deus estar abençoando e fazendo a gente crescer mais e mais sobre a presença dEle. Importante sim, galera. Então vamos orar. Amém? Deus, te agradecemos, Senhor, por tua graça e tua misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque nós não somos merecedores, Deus. Nós somos falhos, somos pecadores. Todo dia acordamos tentando melhorar, mas às vezes cometemos os mesmos erros que prometemos não cometer mais. E mesmo assim, o Senhor enviou seu Filho por nós. A sua misericórdia se renova a cada dia e sua graça está sobre nossas vidas, Deus. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mesmo sem a gente merecer, Pai. Deus, te pedimos por este grupo também, Senhor. Vai de encontro a cada um dos jovens que está aqui, Deus. Vai estar abençoando as portas de emprego, Pai, podendo abrir os estudos para concurso, o mercado de trabalho. Vem estar dando ideias diferentes para aqueles que querem ter ideias para trabalhar, Deus. Pai, vem estar tirando do nosso meio comodismo, que nós possamos estar também sendo jovens bem-sucedidos, Pai, que possamos daqui a pouco estar com uma família, possamos estar suprindo nossas necessidades. Deus, vem estar nos acendendo para essa questão também, Senhor. Vem estar abençoando a saúde de cada um desses jovens que estão passando por dificuldades, Pai, na saúde, seus familiares, Deus, que estão passando por dificuldades também, Senhor. Tem sido um período muito complicado, um período de perdas, e te peço também, Deus, dê forças a cada família que teve perdas nesse período, Senhor, pois nós não podemos mensurar do que estão sentindo, mas sei que o Teu Espírito Santo pode, e Seu Espírito Santo dá força para cada uma dessas pessoas. Te peço, Pai, também pela vida do pastor Flamarion e sua família, Deus, pela Rose e pelo Max, Senhor, pelo Madu e a família, pela mãe do Marquinhos, a Débora, Senhor, pela irmã Jaqueline
e a sua família, Deus, que colocaram seus nomes em pedido de oração. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece, e eu sei que o Senhor tem poder para fazer a diferença na vida dessas pessoas, Deus. Toma também a pessoa e nossas vidas, Pai, na sociedade, que sofremos perseguições pelo aquilo que acreditamos, pela fé que professamos, e que tenhamos certeza, Deus, que Teu Espírito, Teu nome, que Jesus é maior que todas as coisas deste mundo, Pai. E que possamos ter sempre, Deus, fundamentação na Tua palavra, Pai, para mostrar, e Deus, para viver aquilo que o Senhor tem para que nós possamos viver na sociedade. Deus, que nós possamos ser luz, ser diferença, onde estivermos, que essa sua juventude, Pai, possa resplandecer a Tua glória, e não queimar o Teu nome, Pai, não queimar a Tua palavra, Senhor. Abençoa este grupo, que nós possamos ser mais receptivos com aqueles que estão chegando na igreja, que possamos ser mais empáticos com aqueles que estão passando dificuldades, que tenhamos sede, Pai, de Te buscar e conhecer mais do Teu nome, Senhor. Que nós possamos estar crescendo em unidade, em quantidade, mas crescendo também, Pai, espiritualmente em Tua presença, Deus. Pai, toma a vida de cada um que está aqui, seu familiar, que possamos voltar em paz para casa e que possamos estar aqui no nosso próximo encontro sedentos para Te ouvir e Te buscar. É o que eu Te agradeço, Te peço, e Deus, e sei que o Senhor está acima de tudo e todos nós, e por isso eu sou grato pela Tua soberania em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém.